Bom, pessoal, bom dia. Frente Parlamentar Ambientalista novamente reunido, como sempre, desde março, toda semana, trazendo os assuntos de Brasília, os assuntos do Congresso Nacional, para a gente debater com toda a sociedade. Aliás, essa é uma marca da Frente Parlamentar Ambientalista. É uma frente que tem os parlamentares e também tem os representantes de sociedade civil. Eu acho que isso tem sido a nosso trabalho, já estamos aí desde 97 com essa frente parlamentar estruturada, trabalhamos na Constituição, também trabalhamos na Lei da Mata Atlântica, e a gente continua nessa pegada. Toda semana um tema para aproximar aos debates de política de Brasília com o dia a dia das pessoas, na sua comunidade, no seu lugar, na sua Assembleia Legislativa. Nós já temos aí quase 20 frentes parlamentares ambientalistas estaduais, que isso ajuda com que a gente tenha na Assembleia os temas de Brasília refletido também nas Assembleias Legislativas. E, para completar, nós temos a Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores do Brasil. Nesse momento, nós estamos discutindo a plataforma ambiental para os candidatos. Como é que os candidatos podem ter uma atividade no seu município relacionada aos temas ambientais, como a Lei da Mata Atlântica, com o Plano Municipal de Mata Atlântica, chegando no município. E aqui a conversa importante do tema de hoje sobre o CONAMA. Nós estamos falando de nós estamos falando, aliás, de 40 anos do Cisnama. O Carlos Bocuí deve lembrar disso, o Zé Carlos, que é da turma antiga, o Gaio não. Mas nós que somos da turma antiga, 40 anos de Cisnama. E por isso que a gente trabalha com os estados e por isso a gente trabalha com os municípios. Os conselhos de meio ambiente do município é algo superior do sistema, tanto quanto é o conselhos estaduais e o CONAMA. E hoje a gente vai trazer esse debate. Agora, infelizmente, mostrando o retrocesso, o desmonte que vem acontecendo com esse importantíssimo sistema que foi criado, inclusive na ditadura, e que agora sofre, né, com esse fascismo que se instala no país, esse retrocesso. Então, eu vou passar a palavra para o Nilton Tato, que pode continuar essa nossa live de hoje, dando as boas-vindas. O Tato é um parceiro da Frente Parlamentar Ambientalista desde seu primeiro mandato, já na Comissão de Meio Ambiente, depois coordenando a Frente Parlamentar Ambientalista, e hoje dividindo essa bola com o Rodrigo Agostinho, também que é nosso parceiro e coordena essa grande frente parlamentar. Hoje, meu Tato, nós vamos ter aí o meu ministro Zé Carlos Carvalho, grande figura ecológica, mitológica até em Minas Gerais, do ponto de vista ambiental. Nós vamos ter a professora Iara, que é do Conselho da SOS Mata Atlântica, foi do Conselho, uma fera, que ajudou muito nessa resolução do CONAMA. O Alexandre Gaio, que é um promotor de primeiríssima linha que vem, e o Bocuí, um militante de muitos anos junto com a gente nessa batalha. Além disso, vamos estar aqui com a Carla, que é do gabinete do Rodrigo Agostinho, a Lídia Parente, a Isabel, que dá um suporte para a Frente Parlamentar Ambientalista. Então, com esse time, Nilton, eu te passo a gestão desses trabalhos. Assim fica até fácil ser coordenador de um momento como esse. Vamos lá, Nilton, bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia a todas e todos que estão acompanhando aqui essa live, pela Frente Ambientalista. Em seu nome, eu quero aqui cumprimentar, e no nome da Lídia, cumprimentar todas as organizações ambientalistas que têm um papel fundamental para o funcionamento desta frente e que faz com que, de vez em quando, a gente consiga segurar alguns retrocessos dentro do Congresso Nacional, como às vezes, lá de vez em quando, a gente consegue até um avanço nessa conjuntura, tá? Quando a gente consegue fazer de forma articulada. Por isso, né, o quanto que é importante o funcionamento desta frente que junta os parlamentares da Câmara, do Senado e as entidades e movimentos ambientalistas. Quero aqui, com muito carinho, cumprimentar nosso querido ministro Zé Carlos Carvalho, querido Carlos Bocuí, Alexandre, Iara, agradecer, entendeu, de ter aceito o convite. E, rapidamente aqui, esse debate que nós estamos fazendo hoje, mais do que necessário, todos acompanharam as decisões, que ainda está ali o processo na Justiça, as decisões do CONAMA, todos acompanharam as mudanças na estrutura do CONAMA,
E a nossa grande preocupação por aquilo que vem acontecendo com o Ministério do Meio Ambiente, o próprio governo Bolsonaro, de aproveitar, entendeu, essa conjuntura da própria pandemia, agora mais com as eleições, para fazer uma série de mudanças infralegais, né? Aquilo que o próprio Salles falou naquela reunião ministerial, aproveitar que as atenções estão para outros lugares e aproveitar para passar boiada. E é um pouco isso que nós queremos aprofundar um pouco o debate aqui hoje. Tá? E o CONAMA, historicamente, se tornou um instrumento importante de todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Tá? Entendeu? Talvez seja uma das estruturas de Estado, entendeu? Que tem um papel, ou pelo menos tinha, né? E ele foi construído para ter um papel importante do ponto de vista da proteção do patrimônio ambiental do povo brasileiro, não só para a nossa geração, como para as gerações futuras. Tá? É ele que, com base técnica, entendeu, nos orienta, estou falando nos orienta enquanto país, né, o que podemos e o que não podemos fazer para tomar o cuidado com a vida, tá? Não só das pessoas, mas todas as formas de vida. Então, ele é um instrumento importante, por isso carece a gente aprofundar esse debate, para a gente poder entender o que está acontecendo nesse momento, tanto do governo, tanto do CONAMA, como também ver como é que a gente pode repensar aqui, de forma articulada, o fortalecimento para a gente ter o CONAMA de volta, cumprindo o seu papel. Então, sem muitas delongas, então eu já passo a palavra para o nosso querido ministro José Carlos Carvalho. Legal, Só lembrando aqui para os convidados, 10 minutos de fala, porque depois das falas de vocês, nós vamos abrir para perguntas. Né? Na verdade, quem está acompanhando a gente pode encaminhar pergunta, colocar a pergunta ali na rede social, que a Lídia, não sei se é a Lídia ou a Carla... Isabel. Isso, né? Estão coletando para depois a gente passar essas perguntas aí para os nossos queridos convidados e convidadas. Antes do ministro falar, só lembrando, porque eu levei uma bronca agora que esqueci de dizer, nós estamos nos Facebooks das Frentes Parlamentares Ambientalistas Estaduais, estamos no nosso Facebook, também estamos no YouTube, aliás, quem não se inscreveu no YouTube, frenteambientalista.com.br, está lá, firme, nós estamos crescendo muito nessas redes, no Instagram, e também no LinkedIn. Então, tem aí hoje um universo de situações que você pode ter. E quem não assistiu hoje, agora, nesse momento com a gente, pode estar assistindo no site da Frente Parlamentar Ambientalista, www.frenteambientalista.com.br, que está lá a gravação. Normalmente, nós temos tido um pico de audiência às 21h, isso é muito legal. A gente tem bombado aí e fica essa gravação disponível junto com todos os outros eventos promovidos pela Frente Parlamentar Ambientalista. Então, ministro Zé Carlos, que honra tê-lo aqui para falar com a gente. Mário, só uma coisa, deixa só, para quem está acompanhando a gente, o nosso coordenador, o nosso líder, o deputado Rodrigo Agostinho, ele já tinha uma atividade nesse mesmo horário, por isso estou aqui substituindo ele com muita honra. Não à altura, mas com muita honra. Ministro. Certamente à altura, deputado Nilton Tato. De cumprimento o nosso amigo e parceiro Mário Mantovani, todos os colegas que estão participando desse painel, convocado para uma reunião muito oportuna, porque não há nada mais oportuno do que debater no Brasil, nesse momento, a questão CONAMA, o papel, as atribuições do CONAMA e o que o governo já fez e pretende fazer com o CONAMA. Nós temos um tempo limitado, 10 minutos, então eu vou evitar fazer uma análise dos antecedentes históricos, né, que trouxeram o CONAMA até recentemente e objetivar a minha avaliação em relação àquilo que vem acontecendo neste governo. E vou destacar alguns pontos que certamente também poderão contribuir para o debate dos meus colegas que virão a seguir. Nós
depois de 3 décadas de governo social-democrata com tons diferentes, elegemos, não nós, mas aqueles que votaram, um governo tido como conservador. Mas não é um governo conservador, no sentido ideológico e político da palavra. O governo Bolsonaro é um governo atrasado, é um governo anacrônico, é um governo que não tem nenhuma sintonia com os tempos da contemporaneidade. Por isso que é um governo atrelado ao passado. Quando trata, inclusive, da Amazônia, é visível que eles discutem a Amazônia pensando nas mesmas políticas da ditadura militar no final dos anos 60, quando criaram a Sudã, e depois com as políticas dos anos 70. Mas o que está acontecendo no CONAMA é muito grave. E eu, sinceramente, espero que, em algum momento, a Justiça, pelas suas instâncias mais superiores, saberá colocar o carro nos trilhos. Em primeiro lugar, destacando que a reforma feita no CONAMA, como desdobramento da aversão que o governo tem à governança colegiada e participativa, que é o diferencial marcante dessa gestão em relação ao modelo de governança que vinha desde a Constituição de 1988, eles têm uma versão total à governança colegiada e participativa. E, como aconteceu com outros conselhos, o CONAMA também foi vítima dessa visão centralizadora. Na verdade, os conselhos nacionais, e foi o que aconteceu com o CONAMA, isso é perigosíssimo, deixaram de ser conselhos nacionais. O que o governo Bolsonaro está fazendo em todos os conselhos, no CONAMA, e mais recentemente no Conselho Nacional da Amazônia, é transformar os conselhos nacionais em conselhos federais. Em conselhos federais dominados politicamente pelas medidas unilaterais e monocráticas da União. Então, nós não temos conselhos nacionais. O CONAMA deixou de ser um conselho nacional a partir do momento que os estados, os 27 estados, foram afastados para ficar apenas 5. Ora, o CONAMA deixou de ser um conselho que representa a federação. A federação está absolutamente subrepresentada, abaixo de subrepresentada no CONAMA. Da mesma maneira, ele esvaziou a representação da sociedade civil e das próprias entidades de classe do setor produtivo. No meu período que tive em Brasília, o Mário acompanhou isso, nós tivemos um longo debate, quase 2 anos, num grupo que foi formado, denominado Repensando o CONAMA, que foi feito exatamente visando o fortalecimento do CONAMA como uma esfera de decisão colegiada e participativa que pudesse ser e deveria ser, e para isso ele foi criado, o locus do debate, o locus da gestão de conflitos, o locus da administração das controvérsias, para que as políticas públicas escrutinadas no âmbito do Conselho pudessem representar minimamente o pensamento médio da sociedade brasileira sobre esse tema. Ora, então, nós não temos mais um Conselho Nacional. Nós temos um Conselho Federal, em qual
no qual a federação está subrepresentada, a própria União subrepresentada, porque não são todos os ministérios, foram escolhidos a dedo aqueles ministérios, principalmente os ministérios que patrocinam políticas públicas que impactam o meio ambiente, estão todos no CONAMA, né? Não por acaso, e ficamos nessa situação. Há uma questão que me preocupa muito, porque, tal como está organizado o CONAMA hoje, eu acho que aconteceu com a 135ª reunião, a que revogou, entre outras, a resolução que tratava dos manguezais e das restingas, que, por uma força das circunstâncias históricas, foi assinada por mim em 2002, e que foi um trabalho intenso de negociações. Já naquela época, a gente recebia uma pressão muito grande dentro do próprio governo, né? Então, tivemos que convencer o próprio governo federal. Depois, enfrentamos dificuldades de pressão dos governos estaduais e dos grandes municípios litorâneos, todos eles sob pressão do mercado imobiliário, que, obviamente, queriam a liberdade de expandir os seus negócios nas áreas de mangues e restinga. Mas, ainda assim, com muito trabalho de articulação, nós conseguimos aprovar as resoluções 302 e 303. O que me preocupa agora, e eu tenho até medo de tornar isso público, porque acho que essa última reunião foi um teste. Essa última reunião foi um teste para avaliar a capacidade de resistência da sociedade e avaliar o comportamento do poder judiciário. Porque, se essa estrutura for mantida, se a decisão do Salles for validada, nós teremos um correntão, 2 tratores de esteira com correntão passando em cima da política ambiental brasileira. Porque, como a Lei 6.938 atribui ao CONAMA o poder de deliberar, que sempre foi o deputado Tato certamente acompanha isso, essa sempre foi uma questão muito difícil de ser considerada pelos deputados conservadores do Congresso, pela bancada ruralista, porque fazem uma leitura errada de que o Congresso delegou ao CONAMA o poder de legislar. Não se trata nada disso, embora nas democracias mais avançadas, a gestão colegiada e participativa tem um poder, né, limitado, por óbvio, pela lei, mas tem um poder de deliberar. O poder do CONAMA é de deliberar sobre os padrões de qualidade ambiental. Como a tecnologia avança extraordinariamente, não é razoável que toda vez que tiver que mudar um item de uma resolução, a sociedade tiver que discutir um projeto de lei no Congresso. Então, é uma coisa absolutamente nonsense. Então, nós temos esse CONAMA, e como ele mantém o poder deliberativo, esse que aí que reside o maior perigo, no meu entendimento, porque ele mantém o poder deliberativo, mas moldado aos interesses do atraso, representado pelo atual governo. Ora, se essas medidas forem validadas no Poder Judiciário, isso significa que todas as decisões mais importantes do CONAMA poderão ser anuladas e modificadas. Todas. Então, toda
a política ambiental de vanguarda, que vem desde a liderança de Fábio Felsman, colocando o tema do meio ambiente na Constituição de 1988, estará em risco toda. Inclusive, um detalhe, a gente está discutindo muito, acompanho o Mário, acompanho o trabalho da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, a Lei Geral do Licenciamento, né? Que é uma questão muito importante. Atentem para um detalhe. O Salles pode mudar radicalmente o licenciamento ambiental no Brasil, mudando a Resolução 0186. Porque o arcabouço do licenciamento ambiental no Brasil é estabelecido na 0186. O licenciamento trifásico, que tanto está se discutindo no projeto de lei da Lei Geral do licenciamento, ele não foi estabelecido na 6938. Na lei 6938 não estabelece o licenciamento trifásico. O que estabelece o licenciamento trifásico é a Resolução 0186 do CONAMA. Então, vejam a gravidade do momento que nós estamos vivendo. Então, para mim, é um momento de mobilização máxima, total. Não cabe nenhum tipo de passividade nesse momento, seja reação política, seja reação junto ao Poder Judiciário, seja fazendo tudo aquilo que for possível no limite da democracia, para que a gente possa evitar que esse retrocesso continue em marcha. Eu percebo que os meus 10 minutos já acabaram, mas queria deixar essas considerações para orientar o nosso debate dessa manhã. Muito sucesso aos meus colegas que falarão a seguir e muito grato pela atenção. Obrigado, ministro. Muito bem lembrado. Fico instigado aqui a comentar, mas eu vou passar rapidamente para o nosso guerreiro, lá do Ministério Público do Paraná, o promotor Alexandre Gaio. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar os representantes da Frente Parlamentar Ambientalista, nas pessoas do deputado Nilton, do deputado Rodrigo Agostinho. Quero também cumprimentar o ex-ministro do Meio Ambiente, senhor José Carlos Carvalho, toda a equipe da SOS Mata Atlântica, em nome do Mário Mantovani, o nosso Carlos Bucuí e também a Yara. Cumprimentar todos os colegas da ABRAMPA, Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público Ambiental, e a todos que estão acompanhando, né? Falando um pouco sobre os principais retrocessos ocorridos, né, nessa última semana, nessa lamentável última semana de revogações das resoluções do CONAMA. Então, a par da representatividade desconfigurada do CONAMA, né, e que ocorreu nessa gestão de governo federal e que foi muito bem explicitada na DPF proposta pela Procuradoria-Geral da República, a DPF 623, nós verificamos nessa última segunda-feira um claro movimento de desregulamentação das normas ambientais, um claro movimento de flexibilização e de retrocesso ambiental e de diminuição de patamares protetivos mínimos para uma rigidez de meio ambiente, né? Então, isso ficou muito claro em todas as resoluções, em todas as revogações, e vou comentar um pouquinho de cada uma delas aqui agora, né? A resolução CONAMA 264/99, ela proibia, de modo expresso, a incineração de agrotóxicos em fornos de cimenteiras, né? Essa resolução foi revogada sob o argumento de que haveria novas tecnologias para tratar aí dessas emissões atmosféricas. Além de não ter fundamento técnico, né, para essa liberação, para essa permissividade, essa revogação contraria todo o nosso ordenamento jurídico, né? Então, para começar,
ela contraria todo o sistema de logística reversa prevista na Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, ali no artigo, nos artigos 30 e seguintes. Também contraria frontalmente a Lei dos Agrotóxicos, a 7.802, que fala da logística reversa das embalagens de agrotóxicos, né? Ela também afronta, além da legislação infraconstitucional, também uma convenção internacional da qual o Brasil é signatário, que é a Convenção de Estocolmo. A Convenção de Estocolmo determina e obriga o Brasil a reduzir e a evitar a queima de poluentes orgânicos persistentes, como é o caso dos agrotóxicos, né? E todos nós sabemos, né, como essa queima desse tipo de substância representa um grande risco, né, para a saúde humana e para o meio ambiente. Veja-se que no anexo C da Convenção de Estocolmo, interessante ter falado disso, que no anexo C há previsão de modo expresso, né, da obrigação de não incinerar resíduos perigosos em fornos de cimento. Ou seja, há uma afronta literal, inclusive, à Convenção de Estocolmo, e lembrando que a Convenção Internacional ela tem um status supralegal, ela está acima da legislação infraconstitucional e abaixo da Constituição da República, né? E, por último, nessa resolução ainda a gente tem uma afronta direta à Política Nacional de Mudanças Climáticas. A gente tem os princípios e objetivos previstos na Lei Federal, na 12.187 de 2009, que são contrariados expressamente com base nessa permissividade. Situação não é diferente em relação à revogação da resolução CONAMA 284/99. Essa resolução do CONAMA ela previa a necessidade de licenciamento ambiental para as atividades de irrigação nas atividades agropecuárias, né? E silviculturais também, por consequência. Ela foi revogada sob o argumento de que a questão da irrigação, primeiro, ela seria um instrumento de uma atividade econômica e não a atividade em si, e segundo, ela foi revogada com base no raciocínio de que já haveria outras legislações tratando da regulação dessa captação de água. Bom, primeiro, a atividade do agronegócio no Brasil não é licenciada ambientalmente, né? A maior parte do território brasileiro nós não temos licença ambiental para atividades agrícolas e pecuárias. Deveríamos ter, com certeza, mas não é esse o argumento, né? Segundo, que as atividades de irrigação para o agronegócio significam nada mais, nada menos que 70% do uso da água potável no Brasil. Com um agravante, o Brasil é um dos campeões na utilização de fertilizantes e agrotóxicos, ou seja, há um risco muito grande de contaminação dessas águas por conta dessas substâncias. Além disso, nós vivemos em tempos de crise hídrica. Em várias regiões do país, não é justo com a sociedade que não haja o mínimo de controle ambiental. E não há que se confundir aqui outorga de água com licenciamento. A outorga não trabalha com aspectos qualitativos, não trabalha com condições ambientais de bacia hidrográfica, né? Então, não há como se confundir outorga com licenciamento. E de outro lado, é uma afronta direta à Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que exige licenciamento para atividades que utilizem recursos ambientais e que possam trazer algum potencial de degradação, e a irrigação certamente é uma delas, né? Então, claramente, aí uma contrariedade legal evidente também em relação a 284/99. Passando rapidamente para a resolução CONAMA 302, a resolução CONAMA 302 previa uma faixa mínima de área de preservação permanente nas margens de reservatórios, né? E agora, com essa revogação, baseada supostamente num conflito com o Código Florestal, se retira totalmente essa faixa mínima e se deixa uma liberdade absoluta ao órgão licenciador para fixar a faixa que quiser. O que está acontecendo aqui é uma avenida, não é um caminho, é uma avenida aberta para que empreendimentos imobiliários e outras atividades ocupem espaços nas margens desses reservatórios
e coloquem em risco os nossos já minguados mananciais de abastecimento público, reservatórios, e coloquem em risco também qualitativamente e quantitativamente esses recursos hídricos que são protegidos pelas matas ciliares. É algo que o próprio Código Florestal define quando trata das áreas de preservação permanente. Em relação à resolução CONAMA 303, a situação é gravíssima, porque a resolução CONAMA 303, ela previa uma proteção muito importante, indispensável à restinga, especialmente a restinga arbustiva e a restinga arbórea. Por quê? O Código Florestal, seja de 65, seja de 2012, sempre protegeu a restinga com duas condições: ou fixadora, vegetação fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues, né? A resolução 303 do CONAMA, ela foi além disso, buscando trazer o mínimo de proteção ambiental, ou seja, retirar aquela proteção insuficiente ou inexistente e trazendo uma proteção para uma restinga numa faixa de 300 metros da linha pré-mar, né? O que acontece é que se diz que a Lei da Mata Atlântica já protege a restinga. Sim, a Lei da Mata Atlântica protege a restinga, mas não toda a restinga e não dessa forma como a 303 protegia. Por quê? A Lei da Mata Atlântica protege com base em estágio sucessional. E, com base nisso, especialmente na restinga arbustiva e restinga arbórea, se tratarmos de estágio sucessional inicial ou médio, ou ainda que avançado, em restinga em área urbana, há um caminho, sim, para o desmatamento ou da totalidade da restinga, ou de 70% da restinga, ou de 40% da restinga. Então, nós temos aí uma diminuição gritante do patamar protetivo da restinga, restinga essa que exerce funções ambientais indispensáveis para, inclusive, atender a Política Nacional de Mudanças Climáticas, para, inclusive, adotar ou permitir ou viabilizar medidas de adaptação do território nacional em relação aos efeitos gravosos das mudanças climáticas. Isso sem dizer da biodiversidade, isso sem dizer das dunas móveis, né, que não são dotadas de vegetação, que também são extirpadas de proteção com base na revogação da Resolução 303. E não há que se dizer aqui que não era legal, não era constitucional o CONAMA regular sobre as restingas de modo complementar ao Código Florestal, né? Primeiro porque, de há muito, os nossos tribunais superiores, STJ e STF, reconhecem a validade de resoluções do CONAMA, reconhecem a complementariedade das resoluções do CONAMA. Aliás, a 303 do CONAMA era a resolução que realmente supria uma lacuna de proteção insuficiente ou inexistente das restingas. Nós temos aí um claro movimento de diminuição do patamar protetivo e, de novo, um caminho aberto a um risco de proliferação de empreendimentos imobiliários e atividades econômicas de modo indiscriminado em toda a nossa região, já muito castigada na região da Mata Atlântica. Lembrando também que há restinga fora da Mata Atlântica, principalmente no bioma amazônico equatorial, que fica totalmente desprotegido agora, né, nesse momento. Então, eu acho que é muito importante a gente lembrar de todos esses riscos e, para nós, da Abrampa, dos Ministérios Públicos, está muito claro que há um retrocesso ambiental, há uma proteção insuficiente e há, em todos esses casos, uma grave lesão ao ordenamento jurídico brasileiro. Então, nós esperamos que o Poder Judiciário, assim que for instado a se manifestar e a decidir sobre essas inconformidades, sobre essas injustiças ambientais, consiga reaver, né, o mínimo de proteção ambiental desses espaços e de todos esses temas. Então, gostaria de agradecer novamente a oportunidade e devolver a palavra para o deputado Nilton. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, doutor Alexandre Gaio.
e rapidamente chamar nosso querido Carlos Bucuí. Quero aqui, Carlos Bucuí, fazer um agradecimento pela sua história, né? Eu que acompanho você já há muito tempo de compromisso em defesa do meio ambiente. 10 minutos, Bucuí. Obrigado, Newton. Eu queria agradecer a oportunidade e também a iniciativa da Frente Parlamentar Ambientalista em tratar de temas tão importantes para a sociedade brasileira, né? Lembrando também o nosso amigo Rodrigo Agostinho. Bom, eu queria fazer uma reflexão sobre esses dois momentos, né? A destruição do CONAMA, que foi bem colocada pelo ministro e também pelo Alexandre, e a segunda questão, que são os efeitos dessa destruição. Em primeiro lugar, o CONAMA ele tem por finalidade promover decisões baseadas na participação social, com diretrizes voltadas à sustentabilidade. Este é o espírito do Conselho e sua essência constitucional. Note-se aqui que a própria missão do CONAMA, estabelecido na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, é deliberar, no âmbito da sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente e ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Muito bem. O ano passado, em 2019, esses requisitos legais e democráticos foram literalmente destruídos na gestão do ministro Ricardo Salles. O equilíbrio de forças internas do Conselho, que já não era das melhores, foi eliminado. O governo federal e o setor econômico passaram a deter 51% dos votos, ou seja, mais da metade. Qualquer projeto de interesse do governo federal em acordo com o setor produtivo será sempre aprovado. Os requisitos da ampla representação social e multidisciplinar do Conselho, que são basicamente o espírito multidisciplinar do Conselho Nacional do Meio Ambiente, desapareceram. Das 23 representações da sociedade civil, restaram apenas 4, exclusivas do segmento ambientalista. O segmento ambientalista ele é complementar no CONSEMA, principalmente por outras especialidades que eu gostaria de citar, que devem ser muito atuantes na sua representação, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A comunidade científica foi alijada do CONAMA. A representação das populações indígenas também, as associações representantes dos trabalhadores e outras muito importantes para essa visão multidisciplinar. Os 4 representantes do segmento ambientalista, eles são eleitos hoje por sorteio, ou seja, há um bingo, a gente brinca que é o bingo do CONAMA, que elege representantes ambientalistas, 4 apenas para uma representação que anteriormente era de 10 representantes ambientalistas das regiões brasileiras, 2 por região, ou seja, se permitiu uma visão ecossistêmica, uma visão de biomas, se permitiu uma representação por especialização. Muito bem. Além disso, dessa perda de representação, nós tivemos a redução do mandato para 1 ano. Normalmente, o ministro Cavalli coloca muito bem isso, para se discutir uma resolução, você tem um prazo de 1 ano e meio, às vezes 2. O mandato de um conselheiro hoje no CONAMA, ambientalista, é de 1 ano. Quando ele começa a dominar o regimento interno, a se capacitar para atuar, ele está fora e vem outro, né? Também eleito por sorteio. Então, essa descontinuidade faz parte desse projeto de desmonte, de perda de qualidade da representação ambiental. E eu concordo com o ministro Cavalli quando ele fala que é um sistema anacrônico e totalitário, né? É baseado em um sistema representativo e decisório que são insuficientes, que destruiu condições basilares para o exercício da participação e do controle social. Em síntese, trata-se do que restou, né? Uma figuração para sacralizar os interesses do governo federal. Isso se contrapõe à nossa realidade brasileira de perceber a realidade biofísica, bioquímica e a vulnerabilidade de nossas populações, porque essa complexidade do território continental brasileiro, quase um continente,
tem que ser objeto de uma especialização e de uma abordagem científica muito acurada. No contexto atual, em que o CONAMA ficou configurado, essa visão maior, mais abrangente, ela ficou absolutamente impossível. Eu diria que essas alterações criaram a porteira aberta, né, para a passagem da boiada, das resoluções pouco protetivas para o retrocesso ambiental, e concordo com o ministro Carvalho quando ele diz, olha, isso é um teste, né? É um teste para a sociedade brasileira e é um teste para o judiciário brasileiro, porque se não parar essa boiada que passou agora, nós vamos ter, talvez, uma grande avalanche de revogação de resoluções que são de interesse para a flexibilização que deseja, que anseia o governo federal. A 135ª reunião plenária do CONAMA representou um prejuízo inequívoco, pelo que já foi colocado com relação a restingas, áreas de preservação permanente, de reservatórios, incineração e impactos de irrigação. O CONAMA ele iniciou revogando a Resolução 303 de 2002, desguarnecendo as áreas de restinga e os ecossistemas associados, como manguezais, o que leva à fragilização dos ecossistemas costeiros, deixando sem proteção toda a linha de costa brasileira, favorecendo a especulação imobiliária e outras atividades predatórias. Importante ressaltar que essa proteção da linha de costa, se faz cada vez mais necessária frente às mudanças climáticas, né? Essas revogações, da 303, 302, da 284, ocorreram sem discussão com a comunidade científica e sem discussão com a sociedade. E também não se percebeu ou não se anteveu na discussão as consequências para a proteção ambiental do Brasil. Quando você retira a proteção, os critérios de proteção dos reservatórios artificiais para favorecer a especulação imobiliária, você torna o sistema de licenciamento estadual acéfalo, porque ele não terá condições para dimensionar ou terá condições próprias, influenciadas politicamente, muitas vezes frágeis, sem uma standardização federal, no sentido de perceber quais os critérios mínimos para áreas urbanas consolidadas, para a área de proteção, etc. Então, é muito importante para a proteção da água que se restaure aquilo que estava estabelecido na 302. Também eu chamaria atenção, além da questão da 248 de 2001, que retirou critérios do licenciamento ambiental para a irrigação, destacando que a irrigação, num país continental como o Brasil, e da forma como ela se pratica, isso é dito pela FAO, das Nações Unidas, ele tem que ser muito bem dimensionado, isso é dado pelo licenciamento ambiental, porque senão você tem prejuízo, não só à segurança hídrica, mas também o potencial destrutivo de maus projetos de irrigação, seja por poluição, seja por intervenções que são feitas em grandes propriedades para viabilizar essas tecnologias. Também é importante dizer que a aprovação de uma nova resolução que permite a incineração de resíduos perigosos em fornos de cimento é completamente absurda. Os fornos de cimento não são equipamentos apropriados para essa finalidade, geralmente estão instalados em áreas urbanas com grande população em seu entorno. Essas populações estarão expostas aos efeitos da poluição, porque nós estamos falando aqui da queima de resíduos de agrotóxicos, nós estamos falando de elementos perigosos e letais para o ser humano, como, por exemplo, dioxinas e furanos. Nesses processos, chama atenção, especialmente, a extinção dos ritos necessários ao aprofundamento das matérias em discussão, sem debate democrático e técnico. A introdução dessas pautas para revogação na 135ª plenária do CONAMA foi feita apenas por meio de um parecer jurídico do Ministério do Meio Ambiente. Normalmente, um rito do CONAMA passa pela admissibilidade de uma proposta, passa para o grupo de trabalho, vai para a Câmara Técnica, se afere a legalidade jurídica e só então, posteriormente, a questão é encaminhada para o plenário. Nada disso ocorreu.
Ocorreu uma mera justificativa por meio de parecer jurídico da Casa para a erradicação dessas resoluções produtivas. Aí, o que nós podemos dizer é que o histórico do processo é muito importante. Em 2017, foi criado um grupo assessor que tratou das resoluções que poderiam ser impactadas por legislação superveniente, ou seja, aquelas que poderiam ser objeto de revogação. O grupo assessor chegou à conclusão, por unanimidade, que a 248 não deveria ser revogada, e ela não foi encaminhada à plenária do CONAMA por uma decisão, eu diria, difícil do CONAMA, numa Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, que é por unanimidade. Por outro lado, as resoluções 303 e 302 também não foram encaminhadas à plenária do CONAMA, porque a própria consultoria jurídica Conjur do Ministério do Meio Ambiente, assim como o CROAN, que era partícipe da Câmara Técnica, votaram contra a revogação. E os argumentos, eles eram muito claros, que havia questões de mérito a serem solucionadas antes que houvesse apenas uma avaliação jurídica, como, por exemplo, se havia cobertura desses dispositivos pelo Código Florestal Brasileiro, né, ou pela Lei da Mata Atlântica. Então, esses argumentos eles foram tão robustos à época, eu participei disso na construção dessa argumentação, que não houve, diria, disposição da Conjur, do próprio assessor jurídico do Ministério do Meio Ambiente, de pautar essa questão na plenária. Não havia fôlego político, técnico, científico para que isso ocorresse, né? Então, eu queria também ressaltar aqui que nada do que é dito pelo setor do agronegócio ou da especulação imobiliária, de que o Código Florestal, a Lei da Mata Atlântica, dão cobertura para os critérios estabelecidos na 303. A 303, ela trata de proteção de espaços territoriais, especialmente protegidos, áreas legalmente destinadas à proteção ambiental, preservação de atributos naturais e cumprimento de relevantes funções ambientais. O principal ponto é a questão da proteção dos 300 metros de restinga. É um critério que é adotado por inúmeros cientistas e que ficou sacralizado no CONAMA, porque é um critério que demonstra que ali se inserem ambientes que, via de regra, são exclusivos dessa área e não ocorrem na mesma configuração, característica e atributo à medida que se amplia o distanciamento da praia. Então, retirar a proteção das restingas e os critérios de proteção de APPs do entorno de reservatórios é lançar esses compartimentos ambientais à mera sanha especulativa. Eu não tenho dúvida de que, a partir de agora, começam os avanços sobre essas áreas e, se não houver a reversão desse processo na justiça, nós teremos um dano ambiental muito grave no Brasil. Retirar critérios de áreas urbanas consolidadas é lançar a decisão do licenciamento e recuperação dessas áreas a um processo de cegueira decisória. Não é possível retirar os critérios que estabelecem o que é a área consolidada urbana, quais são as instâncias de proteção, etc. Bom, eu diria que o que aconteceu na 135ª reunião do CONAMA foi um duro retrocesso da proteção ambiental brasileira e a sociedade brasileira tem, como disse o ministro Carvalho, a obrigação de reagir agora diante desses fatos, né? Nós estamos diante de uma ilegalidade, um desserviço para a gestão ambiental brasileira e um assinte contra os dispositivos constitucionais que preconizam a proibição do retrocesso normativo, o exercício pleno da democracia e a eficácia da gestão pública ambiental. O destino desse estado de coisas, da passagem da boiada, está hoje nas mãos do judiciário. Seja da questão maior, que é do desmonte do CONAMA, onde tramita a arguição do descumprimento de preceito fundamental, a número 623,
que foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge, e que repousa hoje na mesa da ministra do STF, Rosa Weber. Esse dispositivo ele tem que ser julgado com a máxima urgência para proporcionar o fechamento dessa porteira que foi criada no Ministério do Meio Ambiente, dessa porteira aberta. Por outro lado, as ações impetradas contra as revogações do CONAMA por entidades, cidadãos e parlamentares do Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Distrito Federal também aguardam manifestação do Judiciário. De outro lado, é também de se louvar a iniciativa do decreto legislativo da Frente Parlamentar Ambientalista, que visa anular essas decisões do CONAMA. Então, para fechar, eu acredito que está em jogo hoje no Brasil, para efetivar a proteção do meio ambiente e restabelecer as conquistas sociais que nós estamos perdendo, não é contar apenas com um Ministério Público atento, um legislativo e uma sociedade organizada vigilantes. É principalmente contar com um judiciário eficiente, e todas essas questões estão na justiça. Sem um judiciário eficiente, não se fará justiça, e o Brasil continuará mergulhado nessa série inaceitável de desmandos e retrocessos, com enormes prejuízos para os ecossistemas, a biodiversidade, as atuais e futuras gerações. Está com a palavra o Judiciário brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, Carlos Bocuí. Rapidamente, professora, doutora Yara Schaffer Novelli. Obrigado, professora, por esse tanto tempo inspirando a gente. Com você agora, 10 minutos. Obrigada, bom dia, agradeço ao convite para participar desse painel e foi um aguardo com muito aprendizado. Ouvi o ministro José Carlos Carvalho, ouvi o procurador Alexandre Gaio e o colega Carlos Bocuí nessa enumeração, nesse levantamento de dados pretéritos e atuais que, mais do que comprovam a nossa preocupação, estamos profundamente preocupados e lembro, nesse momento em que várias ações estão sendo propostas, vários pedidos de liminar estão sendo solicitados, que a academia está se manifestando. Lembro do início da década de 1960, uma frase que o Nelson Rodrigues usou num dos seus filmes da época, que ele tirou do Otto Lara Rezende, dizendo: o mineiro só é solidário no câncer. Nós estamos nos solidarizando agora, diante de um problema que é terrível, é um cancro na nossa legislação social, é um abuso o que está acontecendo. Nós estamos sendo pisoteados por essa boiada. E eu gostaria aqui, eu tomei nota de pontos fortes, que foram todos, de cada um dos que me precederam, e concordo com todos eles, inclusive abanava aqui a minha cabeça, concordando com o que cada um dos colegas falou e destacou. E creio que um dos grandes momentos é a necessidade do judiciário falar do CONAMA, dos pedidos que estão no STF, pedindo que julgue da legalidade, da constitucionalidade desse novo CONAMA. Ele é uma aberração, ele é contra todos os princípios de direito, é contra principalmente a um documento que foi exarado em 2012, quando se comemorou os 20 anos da Rio 92, é o futuro que queremos. No futuro que queremos se destacava muito ao preceito, ao princípio do não retrocesso.
E da mesma forma que o ministro Carvalho pontuou, nós estamos nos atrasando. Isso é um retrocesso a uma época que não havia tanta conjugação de esforços, tanto conhecimento. Estávamos saindo de um período longo de uma tutela da sociedade brasileira, o período de 20 anos, e agora nós estamos em pleno desenvolvimento, em plena ação da sociedade civil. E a sociedade civil, essa cidadania, está em todos os meios, no judiciário, no legislativo, no executivo, onde deveria estar, certo? Então, nós estamos permeando a todas as instituições. O fato de colocar o CONAMA a serviço de um feudalismo federal, retirando o CONAMA da representatividade nacional da União, isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, nós temos que estar solidários cada vez mais, porque não é ficar lutando agora pela legalidade ou não da revogação dessas resoluções que foram assumidas na 135ª reunião extraordinária do CONAMA, porque isso voltará a carga a cada reunião do CONAMA. Nós temos que resolver o problema da base. Esse CONAMA que está aí é legal? É constitucional? Ele obedece aos preceitos da nossa década de 1980, com a Política Nacional do Meio Ambiente. Nós estamos voltando à década de 70, gente. Isso é insustentável. Agora, a minha contribuição nesse momento, para não ultrapassar o tempo e para podermos dialogar, que está faltando no governo, aceitar o diálogo, aceitar os divergentes e os não coincidentes, eu falo bem da zona costeira, que é a minha seara, restingas, manguezais, dunas, praias, áreas úmidas. O Brasil é signatário, inclusive ratificou documentos internacionais de que rezam pela salvaguarda, pela saúde desses elementos das áreas úmidas das zonas costeiras e da conectividade desses elementos. Praia, restinga, manguezal, duna, tudo isso está conectado. Nós não podemos mutilar partes desses elementos. Estaremos comprometendo o todo. E se voltarmos à nossa Constituição Federal, no artigo 225, no próprio caput, e depois no inciso, no parágrafo 4º, tanto a Mata Atlântica quanto a zona costeira são patrimônio nacional. Nós estamos indo contra uma decisão máxima da Constituição Federal de 88. A zona costeira é patrimônio nacional. Eu acho que isso não deixa dúvida, qualquer sombra de dúvida, do que nós estamos assistindo atualmente com esse teste imposto a todos nós, a cidadania brasileira, a coletividade brasileira e também internacional, porque nós temos compromissos internacionais. A zona costeira brasileira, ela faz parte de rotas migratórias de aves que vêm do Antártico até vem do sul do Antártico até as nossas áreas, vem do Ártico até as nossas áreas. São as invernadas que colocam essas aves migratórias para a nossa responsabilidade. O Brasil
tem responsabilidades, assumiu responsabilidades. O legislativo assinou leis e decretos dando retaguarda, resguardo a todos esses compromissos internacionais. Então, não resta dúvida, precisamos que o Judiciário, ministra Rosa Weber, outras ações pedindo providências em outras hierarquias do Judiciário Nacional. Por favor, liminares devem ser julgadas já. Temos problemas com áreas de Restinga, de Manguezal, de dunas móveis, de todas essas áreas costeiras, patrimônio nacional, de que, uma vez dilapidadas, na maioria delas, será impossível restaurá-las. Então, a conservação é mais econômica que a restauração, quando cabível. Então, aqui eu quero dizer que os contratos que temos internacionais, os sistemas frontais que já estão atuando, as fortes ressacas, os eventos extremos, já temos comprovação suficiente dos efeitos protetivos dessa zona costeira, quer sejam manguezais, quer sejam restingas, quer sejam regiões das nossas praias. Toda a nossa zona costeira é uma garantia de salubridade, de proteção à linha de costa, a estabilização da linha de costa diante desses processos, desses processos que não temos volta, já estamos diante dos eventos extremos. A cada dia mais notícias, agora as temperaturas ultrapassando todas as médias, todas as expectativas, o retraso da estação de chuvas. Alguma coisa está faltando, gente? Será que faltam mais provas? Então, eu venho aqui pedir, muito humildemente, que o PL 108 de 2019, que foi albergado, foi abraçado pelo Rodrigo Agostinho, que, por favor, vamos levar a discussão no plenário da Câmara. Nós estamos com esse nosso proposta desse PL 108, buscando a proteção e a restauração de uma definição correta no inciso 13 do artigo 3º do que eu chamo Código Rural, de inclusão de apicuns e salgados dentro do ecossistema manguezal. Eles fazem parte inconteste do ecossistema manguezal como uma de suas feições. Não existe apicum e salgado sem manguezal. Podemos ter manguezais sem essa feição, mas jamais essas feições existiriam ou existirão independentemente do ecossistema manguezal. Então, aqui eu deixo o meu pedido e a minha esperança, eu acredito, tenho fé e renovo minha confiança nos poderes dessa nação, nos poderes da União, e vamos deixar passar esses administradores de plantão. O Brasil é mais, o Brasil é maior, o Brasil tem uma trajetória que, dentro do direito ambiental, ele sempre foi aplaudido nacional e internacionalmente. Obrigada a vocês. Obrigado, professora Yara. E terminando com alto astral, levantando, para a gente levantar a cabeça com esperança. E esperança de esperançar, né, professora Yara? Não de ficar esperando. Mário está aí? Cadê o Mário? Mário, eu queria que você também você fazer os comentários, mas eu queria, como chegaram 3 questões aqui, na verdade, eu queria ler elas antes
para depois passar para você também, tá, Mário? Pode ser? Vamos lá. Tranquilo, Nilton. Eu tenho um monte de pergunta aqui, o pessoal está animadíssimo, está fervendo o celular. O tema, quando é bom, traz bastante participação. Sério, muito sério, acho que ficou bem evidente aqui. Mas vai você aí, depois eu faço os comentários. Tá. A Ana Lúcia Carneiro Leão, e agradeço, entendeu? Ela pergunta aqui: o que a Frente Parlamentar planeja e tem feito para retirar Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente? A Maria de Fátima de Lima Pinel, também agradeço. Ela aqui, na verdade, ela se coloca à disposição aqui para ajudar. Como posso ajudar a Frente Parlamentar, pois tenho estudos sobre a destruição do meio ambiente pelas transnacionais. Há séculos, estas corporações destroem tudo, roubam tudo e tudo devem. A Cooperanges Limitada. Está faltando a Frente Parlamentar Ambiental se aliar ao cooperativismo para fortalecer a recuperação de áreas degradadas e apoio aos produtores rurais médios e pequenos, porque os grandes o governo abraça. Eu também tenho outras questões para falar, mas eu vou passar aqui para o Mário, que também quer falar, e também tem questões. Legal. Não, acho que o primeiro é assim, o trabalho que a gente já fez, né, com relação a essa questão das resoluções do CONAMA. Foi imediato dentro da frente parlamentar, tanto que a gente alterou a nossa programação para trazer para hoje, pela emergência do tema e a necessidade de uma reação. Nós temos lá da Comissão de Meio Ambiente, o Kenzo passou agora para a gente aqui, é o parecer da deputada Joênia Wapichama, do projeto de decreto legislativo, ou seja, já temos iniciativas de um PDL, né, que está tramitando, já tem um parecer favorável da deputada Joênia, e isso é importante. Aliás, esse parecer, o autor, o PDL, o autor foi o deputado Ivan Valente. Tá? Isso mostra que a gente já tem um time forte, como diz o Nilton. Nós temos poucos, mas são muitos aguerridos e sempre muito prontos, a todo momento, para uma reação. Acho que um PDL, nesse momento, dentro da Câmara, chega em um momento oportuno. Dá até para a gente pensar aí numa reação, como a gente já acabou fazendo com aqueles projetos de leis ruins que estavam no Congresso e que a nossa mobilização segurou. Tem umas questões que eu acho que é importante, que estão lembrando aqui. A questão dos governos subnacionais, né? Então, os CONSEMAS, os Conselhos de Meio Ambiente, mas acho que foi que eu levantei esse tema, o pessoal está reforçando isso. Nós só temos até agora um conselho estadual que fez o mesmo processo que o governo, né? Então, a gente precisa ficar atento para que isso não aconteça nos estados. A mobilização das organizações, na participação dos conselhos, é determinante. Pode até depois uma consideração, principalmente o ministro Zé Carlos, sobre essa questão dos governos subnacionais. Lembrando que no Acordo do Clima, né, quando a gente viu o Trump, o negacionista, aliás, a matriz desse que está aqui, fazendo isso, e a Califórnia se manteve no Acordo do Clima, depois vários estados, e nós também, com a Frente Parlamentar Ambientalista e o Observatório do Clima, estamos trabalhando nesse caminho. E aí a gente tem uma pergunta aqui, a clássica, a Yara deve ter recebido isso 1 milhão de vezes, por que 300 metros? Acho que essa é a pergunta de todo o pessoal da especulação imobiliária que tentou destruir isso de toda forma, o Bocuí lembra bem disso aí, quanto é que a gente discutiu esse tema, mas a Yara manteve aqueles pareceres que foram determinantes. Então, eu entraria com essas questões, Nilton, e a gente faz a rodada. Vamos embora? Antes de devolver para a mesa, para os queridos convidados, eu também quero aqui aproveitar também a oportunidade de vocês aqui com a gente e também fazer algumas perguntas. Tá? A Yara, a professora Yara, ela fez referência aí a acordos internacionais, tá? E que coloca, e que a gente... esse específico sobre a costa, mas também é um debate que também sobre outros acordos internacionais em diversos outros fóruns, tá? Como do clima, a biodiversidade e assim por diante. Tá? E eu tenho, para mim, que esses acordos eles sempre são acordados
e garantido, inclusive, na própria legislação brasileira, na própria Constituição brasileira. Mas há todo um debate, né, que, em especial agora nesse governo, que coloca que esses acordos tiram a soberania. Na verdade, eu queria jogar para vocês um pouco, porque isso é um debate que falam, entendeu? Né? Só para a gente, entendeu, esclarecer um pouco e conversar. Qual que é o entendimento que tem sobre isso? Tem José Carlos Carvalho e também Bucuí deu ênfase muito grande, tá? A professora Yara também, o doutor Alexandre, o papel desses conselhos enquanto espaços de construção de políticas de Estado permanentes, independentemente do governo de plantão. E o caráter dele de participação da sociedade, amplos setores, tá? E aí eu acho que foi, não sei se foi, acho que foi o doutor Zé Carlos que colocou que é aquilo que almeja do ponto de vista da construção da sociedade, de radicalizar no conceito da democracia, tá? Quer dizer, quanto que é importante ter o espaço da sociedade nesses lugares onde você produz, então, políticas permanentes, tá? Que vão além, né, do momento. Além, evidentemente, né, desse caráter do ponto de vista de como se organiza o Estado nas suas... do conceito do federalismo e do papel que tem os estados, municípios, enfim, das instâncias. Então, o que está colocado aí nesse debate também é algo muito grave do que a gente está perdendo. Porque nós estamos discutindo aqui o CONAMA, mas isso, evidentemente, quando teve essa alteração no CONAMA lá o ano passado, foi em várias áreas das políticas públicas, né? E que são ganhos recentes, podemos dizer assim, dos últimos 3, 4 décadas, né? Estou falando do conjunto das políticas. E a outra, que aí a gente não foge, né? Todos vocês colocaram aí que, nesse momento, avaliando a conjuntura que tem, a composição que tem no Congresso Nacional, tá, das forças políticas nesse momento, o papel que o Executivo está tendo, e como o maior protagonista desses retrocessos que a gente está tendo, entendeu? Em especial na pauta ambiental, a gente se volta aí para o Judiciário, tá? Como talvez, entendeu, o último limite para poder garantir as garantias constitucionais que a gente tem de proteção do meio ambiente. E eu não poderia fugir dessa pauta, mas aí queria provocar, em especial, doutor Alexandre, podemos ter experiência, podemos ter esperança de que o Judiciário não vai fugir do cuidado que nós temos essa expectativa de garantir, entendeu, os preceitos constitucionais, então, com relação especial ao meio ambiente. Devolvo a palavra, eu não posso seguir a mesma ordem, aqui no roteiro não está. Vai a mesma ordem? Vamos na mesma ordem, Nilton. Mas tem uma pergunta do Rubens Borne, que não deixa de acompanhar a gente, grande Rubinho, também nessa linha que você falou no final aí, sobre a desconformidade com as convenções internacionais, o controle da convencionalidade. Poderá ser levada nas ações judiciais para reverter as revogações dessas resoluções? Olha que legal. E também tem gente internacional assistindo a gente aqui, a Frente Parlamentar da América Latina, aí, também acompanhando, eu daqui a pouco falo dela. Vamos lá, tem a mesma pergunta do Rubinho, está nessa linha. Também não está definido o tempo aqui, mas podia trabalhar entre 3, máximo 5 minutos, tá bom? Pode ser? 3 minutos, vamos nessa. Doutor José Carlos. Está desligado, Zé Carlos, o som. Ok, obrigado. O deputado Nilton traz aqui uma questão que eu já havia abordado, que para mim é uma questão central, que trata da federação. Essas reformas, a do CONAMA em particular, afronta a federação. Isso certamente vai ser examinado no Poder Judiciário, o doutor Alexandre poderá falar sobre isso com muito mais propriedade. Mas é uma afronta ao Judiciário. Aliás, me permitam, no caso do CONAMA, mais do que uma afronta, é uma chincalhe.
Porque você define que os 27 unidades da federação são reduzidas para 5 e nem sequer dar às unidades da federação a responsabilidade de escolher entre elas quem vai representá-las. O negócio é feito na base da cumbuca. Isso não é só uma afronta, isso é uma chincalhe. Da mesma maneira com a sociedade civil. Não dá à sociedade civil, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, né, como sempre fizemos no passado, a oportunidade de escolher entre elas quem vai representá-las no CONAMA. É também na cumbuca. Isso é uma coisa inimaginável numa democracia do século XXI. Mas esse governo, na verdade, ele atua, e percebam, não só na área do meio ambiente, vamos ver aí, tão grave quanto o nosso problema, o que aconteceu, está acontecendo na pandemia. O governo age como se fosse uma república unitária. É como uma república unitária. O governo não se articulou com nenhum Estado para defender uma estratégia nacional de enfrentamento da pandemia. Como fez as reformas do CONAMA, no nosso caso específico, sem consultar a ABEMA, sem consultar nenhum Estado. Então, é um governo com vocação de gerir uma república unitária. Então, essa é uma questão política que o Congresso tem que enfrentar, no meu entendimento, e reconhecendo que não temos, acho que isso aí também é o realismo político, nós vivemos na real política, nós não temos uma maioria no Congresso, né? Sobretudo a partir do momento em que o presidente, agindo de forma contrária ao que prometeu, resolveu andar de braços dados com o Centrão. Isso altera a correlação de forças dentro do parlamento. Mas a minha questão crucial é essa. Não está... O doutor Alexandre mencionou as várias jurisprudências. Realmente, isso é uma coisa muito boa no Brasil, é que todo esse edifício institucional que vem vindo desde a Constituição de 88, ele teve jurisprudências consolidadas nos tribunais, inclusive aquelas que já respaldaram as decisões do CONAMA como decisões válidas. Agora, o nosso problema, isso pode continuar com a jurisprudência funcionando. O nosso problema crucial hoje é a composição do CONAMA. Por quê? A jurisprudência mantida, mas se a ação que está com a ministra Rosa Weber, que trata da configuração do CONAMA, que alterou a correlação de forças, validar essa composição que está aí hoje, nós vamos estar numa situação completamente enfraquecida. Nós vamos perder tudo. E com relação ao Rubens Borne, para quem manda o meu abraço, parceiro de longas datas, também temos aí o doutor Alexandre, né? Temos outras pessoas mais bem informadas, mas há um princípio fundamental. Todas as convenções ou acordos internacionais celebrados no âmbito das Nações Unidas, do qual o Brasil é signatário e que tenha sido ratificado no Congresso, tem força de lei. Tem força de lei. Então, você não pode definitivamente ignorar um acordo internacional do qual o Brasil seja signatário e que tenha sido ratificado no Congresso. É o meu ponto. Obrigado, doutor José Carlos Carvalho. Doutor Alexandre Gaio. Bom, deputado Nilton, agradeço novamente a oportunidade. Quero concordar integralmente aqui com o ex-ministro, o senhor José Carlos, dizer que
enquanto não resolvido o julgamento da DPF 623, que trata da desconfiguração do CONAMA, que trata da ausência de representatividade mínima, seja dos estados da federação, seja da sociedade civil, nós estamos correndo o risco de mensalmente estarmos aqui nos reunindo para tratar de retrocessos permanentes, né, e reiterados aqui nas diversas temáticas. Tudo que foi construído com muito esforço, com muito estudo, com muita discussão na sociedade, pode ser destruído em pouco tempo, né? Então, paralelamente às medidas que já existem, né, é importante registrar aqui que o Ministério Público Federal ingressou com ação civil pública de improbidade administrativa em face do atual ministro do Meio Ambiente, pedindo o afastamento liminar, e até agora não houve apreciação do Poder Judiciário em relação a esse pedido, sequer para que o Ministério Público possa recorrer da decisão, eventualmente, se a decisão for contrária, né? E dizer que não só a questão da configuração, da composição do CONAMA, mas, digo, além disso, a questão do regimento atual do CONAMA, que inviabiliza discussões técnicas, que inviabiliza, inclusive, direito de vista, uma das questões mais básicas, com base em votações que são claramente previsíveis ali por conta da superioridade numérica dos representantes do governo federal e das instituições que representam setores econômicos, né? Então, assim, não há nem sequer a possibilidade garantida de ter um direito de vista para um conselheiro que queira aprofundar discussões e queira trazer novas informações, né, ou novas discussões. Então, nos parece que é a primeira medida emergencial que o Poder Judiciário precisa enfrentar. E, nessa perspectiva, há uma esperança muito grande em que a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, decida o quanto antes os pedidos cautelares e liminares realizados no âmbito dessa DPF protocolizada pela Procuradoria-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, né? Então, essa é o primeiro ponto. Segundo, a questão das convenções internacionais. A doutrina e a jurisprudência reconhecem os tratados internacionais que tenham como escopo a proteção aos direitos humanos, e aqui nós temos uma clara configuração do meio ambiente como um direito humano. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito humano. Então, não é à toa que os tratados internacionais no Brasil eles são reconhecidos com um caráter supralegal, ou seja, eles estão acima da legislação infraconstitucional. Eles só estão abaixo da Constituição da República. Ou seja, por isso que se fala de controle de convencionalidade, né? Quando qualquer ato como essas revogações de resolução do CONAMA afrontam não somente a legislação infraconstitucional, e aqui citei algumas delas, mas também afrontam as convenções internacionais. A clara afronta aqui a Convenção de Biodiversidade, a clara afronta aqui a Convenção de Estocolmo, a clara afronta aqui a Convenção de Ramsar, porque nós temos ambientes brejosos, como a professora Yara acabou de dizer, ambientes úmidos e brejosos ali na Restinga, né? Temos o Acordo de Paris. Então, claramente aqui, nós temos um fundamento e um suporte em 3 âmbitos para discutir essas revogações das resoluções do CONAMA. O primeiro suporte é o infraconstitucional. Nós temos claramente uma afronta diversas a todo o sistema de legislação infraconstitucional já existente e já posto. Segundo, uma frente de desrespeito às convenções internacionais, que aí se fala o controle de convencionalidade. E o terceiro âmbito, sem dúvida,
você, com essas revogações dessas resoluções, você afronta diretamente o artigo 225. Não preciso nem ir muito longe. Quando a gente fala do parágrafo 1º do artigo 225, inciso 1, restauração dos processos ecológicos essenciais, quando a gente fala da proteção da diversidade genética, quando a gente fala da proteção da flora e da fauna, vedada qualquer prática que possa levar à extinção das espécies, não é isso que as revogações da resolução do CONAMA preconizam. Eles preconizam justamente ao contrário. Então, não há dúvida aqui de uma múltipla afronta ao ordenamento jurídico nos mais diversos âmbitos. E aqui fica uma grande esperança no Poder Judiciário, e o Poder Judiciário, digo aqui de passagem, também é destinatário do artigo 225 da Constituição Federal. O Poder Judiciário, inclusive, é destinatário do parágrafo 1º, inciso 7º, que fala da educação ambiental e da conscientização ambiental, né, da importância do meio ambiente. Então, essas decisões que vão enfrentar essas revogações da resolução do CONAMA, elas têm que mostrar para a sociedade brasileira qual a importância desses espaços. E o Poder Judiciário tem essa função também, tem essa missão, e há uma esperança muito grande que essas incessantes, reiterados retrocessos, flexibilizações de normas ambientais sejam enfrentadas com coragem pelo Poder Judiciário, respeitando a nossa jurisprudência. Porque se nós analisarmos a jurisprudência do STJ, vemos ali um arcabouço muito grande de fundamentos técnicos e jurídicos que referendam, né, uma segurança dessas legislações, e são legislações exemplares para o Brasil e para o mundo, né? No STF também, em regra, as decisões são de respeito ao direito fundamental ao meio ambiente, de menção às futuras gerações que são destinatárias do que está acontecendo agora. Então, não é justo nós diminuirmos o nosso patamar protetivo, não é justo destruirmos e permitirmos a destruição de ecossistemas por conta de interesses momentâneos, né? Por último, também reforçar essa perspectiva da importância do trabalho de representatividade social e de atuação dos diversos setores da sociedade no âmbito dos estados da federação. Vou citar um exemplo básico de uma legislação aqui no estado do Paraná, que é uma resolução conjunta do IBAMA, do IAP, que é o órgão ambiental estadual, e da SEMA, Secretaria Estadual, que elevam a um regime jurídico equiparado às áreas de preservação permanente, às áreas úmidas, os solos hidromórficos, né? Por muitas vezes já houve tentativa de revogação dessa resolução aqui no Paraná, né? Que protege, especialmente depois da revogação do Código 65, né, e a eliminação da proteção do ecossistema ripário, protege muito esses espaços de várzea que são essenciais para a produção de água, né? Além de ter populações endêmicas, além de espécies endêmicas, toda uma biodiversidade específica ali. Se veja como é importante nós mantermos articulação e mantermos uma atuação em cada um dos estados da federação para viabilizar a permanência de normas como essa, né? Então, é isso. Volto a palavra para o nosso deputado Nilton. Obrigado, doutor Alexandre. Ô, Nilton, só uma questão que eu acho... Uma questão aqui que estão levantando agora, o pessoal do IPAM mandou. Você vê a importância do parlamento também. Os eurodeputados ontem rejeitaram o acordo União Europeia-Mercosul. Olha, para você ter uma ideia do impacto negativo que esse desgoverno vem fazendo, rompendo aí, quando traz questões, quando traz agressões e crimes, quando comete crimes como esse que a gente está falando aqui agora. Então, passando a bola, lembrando aqui a contribuição do IPAM. Sim, impacto para toda a sociedade. Doutor Carlos Pucuí.
Ok. O Mário fez uma provocação com relação ao estabelecimento dos 300 metros das áreas de Restinga. Isso é um critério, a professora Yara pode falar muito bem disso, mas é muito bem aceito pela comunidade científica, né? Como uma faixa mínima na qual você tem características depois que vão mudando ao longo da penetração dessas áreas continente adentro. Então, trata-se de uma questão, acho que a professora Yara vai esclarecer isso, aceita pela ciência, não é? E aí cabe o debate técnico-científico sobre isso. Quer discutir isso? O mérito disso, coloca o mérito disso em discussão e chama a academia, não é? Mas revogar uma resolução dizendo que não se aplica porque uma cobertura no Código Florestal, e na verdade não existe essa cobertura, você está, na verdade, tratando de uma perda de critério que é irrecuperável do ponto de vista de licenciamento ambiental, de processos judiciais, de recomposição, etc. Bom, com relação aos ataques que o CONAMA sofreu, eu gostaria de estender um pouquinho essa visão para o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Não é? O ataque primeiro que houve por parte de Ricardo Salles foi a de retirada das atribuições adequadas em determinados espaços de decisão política, como, por exemplo, você remeter para a área de agricultura questões que seriam de competência do Ministério do Meio Ambiente. Né? Trocar competências é uma forma de desfigurar. Você coloca uma competência para ser exercida em um departamento que não tem uma cobertura política do seu gestor, ele será uma agenda minimizada, uma agenda neutralizada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o ataque do Sistema Nacional do Meio Ambiente, é colocar pessoas que não têm nenhuma especialização para fazer o exercício daquela gestão. Né? Bom, um dos pontos que nós podemos apontar nesse sentido é o próprio ministro Ricardo Salles, que é oriundo do setor do agronegócio, né, da sociedade rural brasileira, e não tem não demonstra nenhuma afinidade com a área ambiental, pelo contrário, né, ele demonstra uma desafinidade com a área ambiental brasileira e com a proteção do meio ambiente. Então, esses ataques que foram feitos ao CISNAMA como um sistema não permitiu que esse sistema continuasse a operar de uma forma eficiente, se retroalimentando como qualquer sistema eficiente. Se você pensar no IBAMA, no Chico Mendes, como elementos desse sistema, e agora nós corremos esse grande risco de ataque com a unificação desses dois setores, nós temos mais um componente em que o Sistema Nacional de Meio Ambiente pode ser neutralizado em suas funções. Aliás, uma das funções que a gente pode demonstrar que você vai acabando com a eficácia de um sistema é você nomear um comando militar para uma questão que exige uma especialidade de controle por especialização de combate ao desmatamento, né? Como o caso do Exército, que tem uma especialidade de manutenção de fronteiras, mas não tem uma especialidade na questão de combate ao crime ambiental, né? Aliás, não tem nem atribuição para isso, muitas vezes você não pode emitir uma simples multa. Então, essa questão de competência, essa questão de fragilização por meio de alterações, não é, que visam não a eficiência do processo, mas sim o seu desvanecimento, é uma questão que tem que ser notada pela sociedade brasileira. Nós representamos contra isso em agosto do ano passado, né? Contra esses desmandos no sistema nacional. Com relação aos conselhos, eu queria aqui fazer uma reflexão sobre o que deve ter o conselho como elemento de um processo de discussão pela sociedade, de gestão participativa, com vistas a decisões pró-sociedade e pró-sustentabilidade. Então, a primeira questão é obediência irrestrita ao sistema legal brasileiro, à Constituição, né? Isso é o ponto de partida. Outra questão é a sua composição. Ela tem que ser paritária, ela tem que ter equilíbrio de forças, onde a sociedade, que faz a defesa dos direitos difusos, ela tenha um peso suficiente para enfrentar os interesses meramente econômicos, setoriais. Então, se você não tiver esse equilíbrio,
a decisão vai ser sempre contra as sustentabilidades em busca de algum benefício de algum setor específico, e não da questão ambiental, que é a questão maior, né? A questão da sustentabilidade. Para isso, não basta ter o equilíbrio de forças, mas você tem que ter critérios para essa composição, critérios de representatividade, legitimidade, além da proporcionalidade. Além disso, um conselho tem que ter um regramento, ele tem que ter um regimento interno que seja democrático. Além do regimento interno, ele tem que ter uma condução democrática, né? O presidente do conselho, ele tem que ser uma pessoa do calibre do Dr. José Carlos de Carvalho, que teve essa sensibilidade de construir o sistema, Dr. José Carlos. E aqui eu louvo a sua atuação aí no passado, nesse sentido, mas jamais poderia ter como presidente um antiambientalista como o ministro Ricardo Salles, que declaradamente, numa reunião, disse que quer passar a boiada aproveitando a pandemia. Quer dizer, eu diria, um comportamento que é declarado, né? Confesso. E aí, diante dessas possibilidades de um conselho como elementos decisórios equilibrados, você vai chegar a decisões pró-sociedade e pró-sustentabilidade. Então, conselhos são sistemas de decisão. Se nós não cuidarmos de cada um dos componentes desse sistema, nós não chegaremos a um bom resultado. Né? E eu queria aqui colocar a questão da 303 com relação à sua complementariedade. Né? Esse é o perfil da 303. Ela traz, através de uma decisão técnica realizada por um conselho, elementos que são complementares à legislação, dando critérios para essa proteção ambiental. Então, eu acredito que esses elementos são importantíssimos. Nós precisamos de um termo de referência, de um marco conceitual no Brasil para a construção de conselhos ambientais que sejam realmente sistemas eficientes que produzam resultados e decisões pró-sociedade e pró-sustentabilidade. Obrigado, Bocoí. Professora Yara? Certo, eu estava aqui esperando a minha vez. Bom, não houve menção, não houve referência ao documento usado ontem pela Conjur, do MMA, e pela AGU, em resposta à exigência de um pronunciamento do ministro Salles sobre a revogação dessas resoluções no último dia 28. E os termos que eles usam é que a revogação da 302 e da 303 são ilegais, inúteis e pleonásticas. Isso daí parece menino malcriado respondendo nem para a mãe, respondendo para babá, que não pode fazer nada contra ele. Isso é uma resposta muito malcriada, na minha apreciação pessoal. Bom, voltando àquela pergunta dos 300 metros da Restinga, ela já vem desde a resolução 04 de 85. Então, desde 85, esses 300 metros já estão acoplados a essa visão, a essa definição, a essa proteção do ecossistema Restinga, que faz parte de um sistema Mata Atlântica, e também extra Mata Atlântica, porque no extremo norte nós temos na zona costeira restingas bastante importantes no nosso sistema costeiro. Mas, voltando aos 300 metros, eu acho que, se eu tivesse liberdade de dizer, eu poderia dizer Restinga em toda a sua extensão, mas isso já não seria válido hoje. Nós não temos mais toda a sua extensão para que seja obedecida essa resolução. Mas os 300 metros acima da pré-amar de Cisígia são perfeitamente obedecíveis, já que tem os pleonásticos, então eu digo que são obedecíveis, porque essa faixa de 300 metros
igualmente dá proteção a qualquer elemento urbanístico, porque esses 300 metros serão facilmente, e são facilmente atingidos, até pela salsugem de momentos de grande força dessas forçantes marinhas, de ressacas. Então, esses 300 metros seria quase que uma faixa de tombamento entre a praia e qualquer tentativa de empreendimento urbanístico, após essa faixa protetiva de qualquer implementação. E também resguarda o que nós chamamos, desde 1940, tem a lei dos terrenos de marinha, onde não podem ser erigidas edificações de estrutura fixa, somente estruturas que possam ser facilmente desmontadas, isso à época de que tiros de canhão poderiam ser disparados contra a linha de costa. Mas, de qualquer maneira, temos um vasto grupo de conhecimentos e de medidas protetivas a essa faixa costeira. Por que revogar? Se sente que elas não acompanharam o ritmo de conhecimento e domínio sobre a zona costeira, proponha-se um grupo de trabalho, uma câmara técnica. Vamos trabalhar para melhorar. Agora, quando a atitude é passar a perna, é dar uma puxada de tapete num momento em que foi convocada uma reunião extraordinária, gente. Reunião extraordinária para fatos que não podem aguardar. Tudo é de uma trama bastante diabólica e imaginando que o cidadão brasileiro é um pasmo, é um imbecil que desconhece seus direitos e fica olhando, pasmo, talvez influenciado o governo federal pelos organismos passagem do gado, que são ruminantes e ficam ajeitando e ruminando. Nós não somos ruminantes. Eu me sinto ofendida de ser tratada como uma ruminante. Não somos ruminantes. E eu tive a oportunidade de trabalhar e colaborar com a Câmara Técnica no momento de 2017. Eu fui convidada pelo ministro Herman Benjamin para colaborar com aquela Câmara Técnica, no caso da consulta do CONAMA, que pretendia, no artigo 3º, na questão das APPs, no inciso 9, sobre as restingas. E o parecer que eu fiz foi por solicitação do Dr. Carlos Alberto Escaramuza, da Secretaria de Biodiversidade e Floresta. Ele era diretor de conservação de ecossistemas à época. Eu exarei um parecer, o parecer foi levado pelo Ministério do Meio Ambiente, foi debatido na Câmara Técnica e o resultado foi aquele que o próprio Bocuí já falou. Sentiram que o caso era de mérito, não poderiam revogar algo sem as devidas considerações sobre o mérito da proposta do CONAMA à época, porque já eram instigados por agremiações que pretendiam usar a zona costeira. As mesmas agremiações que agora, como CNA, CNI, votam de acordo com o bordão ou o relo lá que se dá no gado para conduzi-lo para onde deve ir dentro vamos dizer, das porteiras. Você conduz o gado e com cachorro, ou com relo, ou qualquer coisa, e ele entra dentro da porteira. Então, isso não é mais válido, isso não é válido, não pode ser aceitável. E sobre o problema da soberania, eu acho que esse governo confunde soberania com soberba.
Soberania é uma coisa, soberba é outra. O que o nosso governo de plantão está fazendo é soberba, e soberba é pecado. Obrigada. Obrigada, professora Yara. Eu quero aqui agradecer imensamente a participação, vocês terem aceito o convite para a gente. Como a gente sempre fez pela Frente Ambientalista, todo momento recorre a vocês para estarem apoiando, eu posso dizer aqui que a gente vai continuar fazendo isso, né? Eu quero aqui agradecer também imensamente todas e todos que participaram e acompanharam esse belo debate. Pedir, como o Mário já fez, essa recomendação, que é importante e é estratégico, inclusive, para tudo aquilo que a gente vem conversando na Frente Ambientalista e para enfrentar, inclusive, essa conjuntura de desmonte, que vocês passem à frente, partilhem, tá? Quanto mais a gente tiver gente consciente desse momento que a gente está vivendo, tá? É mais a possibilidade da gente ter força para poder fazer de forma articulada o trabalho e impedir esses retrocessos. Acho que aqui hoje, nesse debate específico do CONAMA, fica a lição e a preocupação, que o CONAMA pode ser uma porteira para continuar passando a boiada se não enfrentarmos, né, e se não tiver uma decisão do judiciário para rever, entendeu, a estrutura que teve. Com todo o prejuízo que tem para o meio ambiente, para a democracia, para tudo aquilo que é conquista civilizatória nossa, né, daquilo que a gente entende, bem colocado aqui pelo Bucuí, José Carlos, do quanto que é importante os diversos segmentos da sociedade poderem opinar, ouvir a ciência, né, em especial, para atender, né, porque, inclusive, esse debate, né, sobre as resoluções internacionais que trazemos aqui, nada dos acordos internacionais e que é obrigatório a gente seguir, nada confronta a Constituição. Tudo aquilo que o Brasil assinou, né, ao longo desse tempo, entendeu? E que tem garantia também na Constituição brasileira. Então, eu quero aqui dizer que nós, enquanto parlamentares, eu estou falando aqui em nome de todos os parlamentares da Frente Ambientalista, tá? E aí dos partidos, inclusive, são diversas ações, nós estamos acionando a justiça, fazendo enfrentamento aqui dentro, tá? Em diálogo permanente, de forma articulada, com o movimento ambientalista, com as entidades, com a academia, né? E é assim que nós vamos construindo e fazendo o enfrentamento nesse momento. Nós temos clareza que a gente está numa conjuntura, ou a gente tem o meio ambiente, ou a gente tem a Mata Atlântica, o Pantanal, a Restinga, a Amazônia, tá? Ou a gente tem o Salles e o Bolsonaro. A gente tem clareza disso aí. A gente tem clareza nesse momento, tá? Mas nós precisamos ir construindo essas forças para a gente, tá? Acreditando nas instituições, tá? Nós acreditamos que o judiciário, entendeu, vai tomar uma decisão para poder garantir aquilo que está na Constituição e de interesse maior do povo brasileiro. Sei, Mário, se tem... Eu não sei se já tem aí a agenda da próxima semana, porque a Frente Ambientalista não para. Tem sim, a gente não para, né, Nilton? Sempre trabalhando. Sexta-feira agora, nós vamos ter a Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores do Brasil e a ANAMA discutindo a questão dos animais domésticos na plataforma ambiental, né? Bem-estar animal, não só animais domésticos. E a gente também está lá às 10 horas da manhã. Na próxima semana, o tema vai ser bioinsumos. Nós vamos estar trabalhando e discutindo essa questão da biodiversidade também na produção agrícola, não só a commodity, mas trazendo esse outro lado, que é o potencial do Brasil, até mesmo para agregar valor aí às commodities. E teve mais um monte de pergunta aqui, muitas delas já foram respondidas, então a gente vai deixar para depois. Eu só queria lembrar, Nilton, o Francisco Barros, o nome dele, muita gente mandando, e quem mandou, que está assistindo lá de fora, o José Antônio Persigo, ele faz uma saudação desde o Fórum de Conservação Racional do Rio no Uruguai e aquíferos de Serra em geral. Ele é um dos anexos da União de Parlamentares Sul-Americanos do Mercosul. Então, está presente aí o pessoal. A gente está ampliando a nossa audiência sempre. E lembrando, frenteambientalista.com.br, todo esse trabalho está lá gravado, à disposição, tem muitas informações. Nós temos o Observatório das Legislações, que estão em Brasília,
E aproveitar que apareceu a foto da Lídia aqui, dar os parabéns, que no aniversário dela, ela veio aqui estar com a gente. Parabéns, Lídia. Ela é a responsável por essa frente parlamentar ambientalista ter o sucesso que tem. E a gente fica muito feliz de estar comemorando mais um, né, Lídia? A gente já está aí há mais de 10 anos junto. A Lídia é da SOS Mata Atlântica. É um orgulho para a SOS ter uma pessoa como a Lídia no nosso time. E está aqui realizando, fazendo. Enquanto a gente está fazendo aqui, ela está mandando as perguntas. Nós tivemos mais de 50 compartilhamentos de Facebook, tivemos muita gente vendo a gente, isso é que é importante, é levar essa mensagem. Não é mais uma reunião da frente ali entre nós e as organizações que estão em Brasília. Cada um de vocês que participam engrandece a nossa luta, faz com que a gente tenha mais energia para poder estar atuando fortemente nesse trabalho. Eu fico emocionado aqui de ver esse time. Zé Carlos, eu sempre agradeço toda a nossa amizade, quanto aprendizado das boas conversas do Código Florestal, Bocuí na resistência forte aí. Alexandre Gai, que essa semana encerramos a Operação Mata Atlântica em 17 estados brasileiros, usando o Atlas, usando o nosso trabalho da SOS Mata Atlântica, fazendo um trabalho fantástico com essa operação. Ela tomou conta do Brasil, nós já tivemos a 4ª edição, agora vamos seguir junto, cada vez mais fortalecido. E professora Yara, nossa eterna e sempre presente conselheira, com esses seus, trazendo a questão da academia de uma forma traduzida para a sociedade. Eu acho que esse é o grande tributo que tem a Yara, quando ela consegue traduzir isso para a nossa sociedade. Então, só gratidão a cada um dos presentes, né, Nilton? E a gente segue firme na nossa luta. Vamos nessa. Obrigado. Então é isso, gente. Obrigado a todos que participaram. Nós vamos estar juntos. Diga lá, Nilton. Não, eu quero aqui ter mais uma indagação aqui da Olívia Pendelac. A Frente Parlamentar está em contato com a ministra Rosa. Evidentemente, tanto as entidades da frente como os parlamentares, os partidos, dependendo da ação, né? A gente tem feito esse diálogo, entendeu? Para poder esclarecer dúvidas, inclusive para os ministros. Obrigado a todas e todos, né?